Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Boa tarde. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Esse é o segundo vídeo que nós vamos continuar falando um pouco de cartografia. E aqui nós temos um assunto bem interessante, muito importante na geografia, tá? E que vocês precisam aprender isso daqui. E para poder aprender esse conteúdo, nós vamos ter que praticar, tá certo? E eu vou querer ver vocês praticando sobre esse conteúdo aqui. Nós vamos dar uma pincelada rápida no livro de vocês. E após eu pincelar rapidamente o livro, eu vou mostrar um slide, tá? Que vem complementar, né, visualmente isso que eu vou colocar aqui para vocês. O que a gente vai trabalhar aqui? O que a gente vai tratar aqui? O que o livro de vocês vem falar nesse assunto aqui? Localização no espaço geográfico, tá? O livro de vocês ele vem falar a respeito sobre pontos de orientação, tá? Veja bem aqui no primeiro parágrafo, ó. Os pontos de orientação são muito importantes para indicar as direções, a localização a partir de um ponto de referência. Esse ponto de referência é algum lugar na superfície da Terra, no mapa ou no planeta, tá bom? Mas será que eles são suficientes para determinar com precisão qualquer local na superfície terrestre? Por exemplo, é comum de nossa parte eu perguntar para você assim: aonde você mora? Você fala: eu moro na rua X, número tal, fica no bairro tal, casa de cor amarela. Então assim, provavelmente eu não vou me perder, eu vou conseguir chegar até sua casa. Agora, se eu lhe perguntar, eu queria saber aonde fica determinado país. Lá no oceano tem um navio que está em alto mar e eu queria saber a localização dele. Aí eu te pergunto, tem como falar o endereço, qual a rua que esse navio está passando, qual a rua que esse país se localiza? Então, para a gente ter uma precisão maior, utilizamos as coordenadas geográficas. Então, o que é as coordenadas geográficas? Coordenadas é uma forma, tipo assim, as coordenadas ela é representada por números, né? Onde eu consigo traçar linhas no mapas e eu localizar um determinado lugar da superfície terrestre. Eu vou ter números, esses números estão ligados em linhas, que elas vão se cruzar, e eu vou saber um determinado ponto da superfície terrestre. É muito simples, mas para isso eu preciso ter um conhecimento sobre uma linguagem. Que linguagem, Valdo, eu preciso saber? Eu preciso saber o que são os paralelos e o que são os meridianos. E eu tenho que saber o que é latitude e o que é longitude, tá certo? A partir do momento que eu aprender o que são os paralelos e os que são os meridianos, o que é latitude e o que é longitude, fica perfeito para eu poder conseguir trabalhar com coordenadas geográficas, tá certo? Vamos aqui rapidinho no livro, ó. Quando queremos indicar alguém onde é nossa casa, podemos usar o ponto de referência, que eu acabei de falar para vocês, como uma avenida, assim por exemplo. Porém, se queremos localizar a superfície do nosso planeta, uma cidade ou um navio em alto mar, precisamos de orientações mais precisas. E essas orientações mais precisas são exatamente as coordenadas geográficas que eu estou falando. Então, veja bem, para localizar lugares ou objetos com exatidão na superfície terrestre, precisamos conhecer, aí vem aqui, ó, as linhas imaginárias traçadas sobre os mapas e o globo. Se você olhar um mapa e um globo, você vai perceber que ele tem várias linhas. Ele tem várias linhas que cortam ele, norte, sul, leste, oeste. E às vezes a gente se pergunta, mas por que esse tanto de linha que corta os mapas, que cortam os globos? São linhas que nos ajudam a determinar um padrão de localização, tá? Localizar alguma coisa no mapa ou no planeta. Só que para mim poder utilizar essas linhas para me localizar alguma coisa, primeiro eu preciso saber o que significa paralelos, meridianos, latitude e longitude. Tá bom? Vamos conhecer o que são os paralelos. Eu vou descer um pouquinho só para vocês darem uma olhada nisso daqui, ó. Isso aqui é um mapa, tá? Um mapazinho básico, né? Que representa um mapa que ele está representando o planisfério, no caso o globo, né? Nós temos o globo terrestre em dois mapas básicos
E eles vão nos mostrar o que seria, né, essas linhas que cortam os globos e que cortam os mapas. Veja bem, do lado esquerdo eu tenho os principais paralelos. O que são os paralelos? São aquelas linhas que cortam o globo ou os mapas de forma horizontal. E a principal linha, né, ela é conhecida pela linha do Equador. Então, o principal paralelo é a linha do Equador. Nós temos outros tipos de paralelo. No hemisfério norte, eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, que são paralelos. No hemisfério sul, que está em amarelo, eu tenho o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que são linhas chamadas de paralelos. Mas, professor, como eu sei que o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico está no norte e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico está no sul? Porque a linha do Equador, ela determina o que é norte e o que é sul. Veja bem, em 0 graus, eu tenho a linha do Equador, que representa esse númerozinho aqui de 0 grau. O que está acima dela, que é toda essa parte vermelha, é o hemisfério norte. O que está abaixo da linha do Equador, tudo em amarelo, é o hemisfério sul. Então, a linha do Equador, que é um paralelo, ela determina o que é norte e o que é sul no planeta e no mapa. Ao lado eu tenho meridianos. O que são os meridianos? Em vez de ser linhas horizontais, eu tenho linhas verticais. São as linhas que correm de norte a sul. Veja bem, os paralelos, eles cortam de leste a oeste. Os meridianos, eles cortam de norte a sul. É o caminho dele, é o percurso dele, tá? Mas não se enganem, os paralelos, principalmente o Equador, ele é responsável por dividir o planeta em norte e sul. E os meridianos, eles são responsáveis por dividir o planeta em leste e oeste. E qual é o principal meridiano? Já que o principal paralelo é a linha do Equador, que é 0 grau. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que é uma linhazinha chamada Greenwich, tá? Que ela também é 0 grau. E nessa linha, a linha de Greenwich, ela faz uma divisão. Do lado direito, nessa parte rosa, eu tenho a região leste. E na parte esquerda, da cor verde, eu tenho a região oeste. Então, essas linhas que são chamadas de paralelos e meridianos, elas foram criadas por um objetivo. Os paralelos para dividir o que é norte e o que é sul, e o meridiano para dividir o que é leste e o que é oeste. Lembrando que os paralelos são linhas que cortam o globo de forma horizontal, de leste a oeste, ou oeste a leste, e os meridianos eles cortam de norte a sul, que são linhas verticais, tá bom? Então vamos fazer uma leitura rápida aqui em cima, ó. Rapidinho. Então, o que são paralelos? Aí ele coloca, são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta, chamada a principal delas, a linha do Equador. Ela é responsável por dividir o hemisfério, tá, em norte e sul. Então, o hemisfério sul e o hemisfério norte, ele tem essa divisão porque a linha do Equador faz o corte. O que está acima dela é o hemisfério sul, o que está abaixo dela é o hemisfério norte, hemisfério sul. O que está acima dela é o hemisfério norte, o que está abaixo dela é o hemisfério sul. Beleza? Detalhe, os paralelos, que são várias linhas, cada linha ela pode representar, tá, um número. E esse número ele vai de 0 a 90 graus. Veja bem, os paralelos, olha bem aqui, os paralelos são são indicados por graus e determinados a partir da linha do Equador. Então, a linha do Equador em relação aos paralelos é o marco zero, representa 0 grau. Conforme eu vou subindo para a região norte, vamos colocar assim, eu vou aumentando os graus, que podem chegar até 90. Então, se eu estiver na linha do Equador e começar a subir para a região norte, eu posso ir até 90 graus. Se eu for para a região sul, vamos colocar assim, se eu for descendo, eu posso ir até 90 graus. Então, eu tenho 90 graus sul, então 90 graus ao norte, tá bom? Marco zero é Equador, ao norte eu posso chegar até 90 e ao sul eu posso chegar também até 90. Conforme eu vou me aproximando
da linha do Equador, esses graus eles vão diminuindo, independente se eu estiver vindo do norte ou se eu estiver vindo da região sul do globo. Tá bom? Então vamos supor, se eu estiver lá no polo ártico, lá no norte, lá em cima, é quase 90 graus. Vocês vão saber já como é que funciona isso daí. E eu for descendo para a região, for indo para a região equatorial, esses graus eles vão diminuindo até chegar a 0 grau, que é a linha do Equador. Tá? E assim sucessivamente. E o que são os meridianos? São linhas imaginárias verticais traçadas, né, do polo norte até o polo sul, como eu falei para vocês. Elas são riscadas do polo norte até o polo sul. E também são medidas em graus. A diferença dos meridianos para os paralelos. Os paralelos podem ir de 0 até 90 sul, de 0 até 90 norte. Já os meridianos, eles podem ir de 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste. Tá? Uma coisa bem interessante. Ele é um pouco mais extenso, porque aqui eu estou falando de uma área um pouco maior, vamos colocar assim. Tá bom? Aí coloca assim, ó, todos os meridianos são medidos a partir do meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 grau, igual a linha do Equador, e divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então aqui eu tenho os meridianos, que são linhas que vêm do hemisfério norte até o hemisfério sul, mas o principal meridiano é o de Greenwich, que é responsável por dividir o planeta em leste, em rosa, e o oeste, em verde. Os paralelos são linhas que cortam o globo horizontalmente, nós temos vários, e a principal dela é o Equador, que corta o hemisfério, na região hemisfério norte, e corta o hemisfério sul. Então, em vermelho nós temos o hemisfério norte, e em amarelo nós temos o hemisfério sul. Tá? Então, paralelos e meridianos são aquelas linhas que cortam o globo e os mapas. Tá? Elas são responsáveis por fazer a divisão norte-sul, leste-oeste. Beleza? Vamos continuar, depois a gente vai entrar com mais detalhes nisso daqui. E aqui na frente nós temos um nome chamado latitude e longitude. Veja bem, o que são os paralelos? O principal paralelo é a linha do Equador, que corta o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então, acima da linha do Equador tem o hemisfério norte, abaixo tem o hemisfério sul. E o meridiano é representado pelo meridiano de Greenwich, que do lado direito eu tenho o leste, do lado esquerdo eu tenho o oeste. Veja bem, quando eu estiver falando nos paralelos, que é a linha do Equador, vamos colocar assim, eu vou falar também de latitude. E quando eu estiver falando de meridiano, que é o Greenwich, que faz a divisão leste-oeste, eu vou estar falando de longitude. Veja bem, o que é a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Tá vendo aí? Então, quando eu falar assim, latitude norte, eu estou me referindo à região norte do planeta, hemisfério norte. Latitude sul, eu estou me referindo ao hemisfério sul do planeta. Em relação à linha do Equador, que é um paralelo, ela faz essa divisão. Hemisfério norte, latitude norte. Hemisfério sul, latitude sul. Então, quando eu falar em paralelos, os paralelos são responsáveis por fazer a divisão da latitude norte e latitude sul. Região hemisfério norte, hemisfério sul. E a longitude? Quando eu estiver falando de, olha só, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, eu tenho aqui ó, o Greenwich em relação à região leste. Em relação à linha de Greenwich, eu estou falando o quê? Estou falando em relação à longitude. Então, longitude leste, longitude oeste. Veja bem, longitude leste, longitude oeste, em relação à linha de Greenwich, tá? Ele é responsável por fazer essa divisão longitudinal, tá? E o Equador, latitudinal, beleza? Então, sabendo o que é latitude, longitude, paralelos e meridianos, vai ser fácil eu compreender como utilizar as coordenadas geográficas. E o que é coordenadas geográficas? Quando estamos em uma cidade, podemos localizar alguns lugares, tendo como referência, por exemplo, o cruzamento de duas ruas ou avenidas. Você percebe que as ruas elas se cruzam, né? Então, cada uma dessas vias seria um eixo.
e o ponto em que ambas se cruzam seriam as coordenadas. Vamos entender isso aqui melhor porque complica um pouquinho essa leitura, mas a gente vai compreender. O cruzamento ou encontro dessas linhas determinam uma coordenada geográfica que nos permite localizar com exatidão um ponto da superfície terrestre. Agora nós vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem como fica bem fácil, né, sobre essa questão de latitude e longitude. Então, veja bem, o que é mesmo latitude e longitude? Latitude é representado pelos paralelos e longitude representado pelos meridianos. Vou pegar aqui uma caneta aqui rápido para a gente poder dar um exemplo para vocês. Veja bem, olha só, primeiramente tem essa visão aqui, tá? Já até coloquei uma linha vermelha aqui e vou colocar uma outra aqui nessa área para vocês não esquecerem. Então aqui acima, tudo que eu estou vendo aqui acima é a região norte. Aqui eu tenho uma linha do Equador, que é um paralelo. Então acima daqui eu tenho o hemisfério norte e abaixo eu tenho o hemisfério sul. Aqui, ó, norte, sul. Então, latitude norte é toda essa região, latitude sul. Veja bem, a linha do Equador é 0 grau. Ó. De 0 eu venho, ó, 20, 40, 60, 80, 90 graus. Tá vendo? De 0 até 90. Então, a latitude ela pode ir de 0 até 90 graus norte e ela pode ir de 0 até 90 graus sul. Já a longitude ela é determinada pela linha pelo meridiano de Greenwich, que é essa outra linha que corta o globo ao meio. Aonde eu tenho a região leste, que é tudo isso aqui que vocês estão vendo, e a região oeste, que é essa outra região que vocês estão olhando aqui. Então, longitude, veja bem, a linha do meridiano de Greenwich ele também é 0 grau. Então, longitude leste, que vem de 0 e pode ir até 180 graus. Aqui está representado só até 150, mas ela pode ir até 180. Então, eu tenho longitude de 0 a 180 leste, e eu tenho longitude de 0 a 180 oeste. Tá bom? Mas para que, Evaldo, que eu quero saber disso daqui? Para eu poder traçar as linhas no globo e saber a localização de cada lugar. Isso aqui é bom quando a gente faz na prática. Fica até mais fácil compreender. Tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder compreender melhor esse conteúdo aqui e vocês começarem a praticar, porque eu vou lançar um desafio disso aqui, tá certo? Deixa eu abrir aqui um slide para a gente compreender melhor. Então tá aqui um slide. Esse slide ele é bacana porque ele faz uma revisão bem rápida. Eu vou colocar ele em modo tela cheia para a gente poder melhorar a nossa visão. Então ele vem falar aqui, ó, ele vem falar novamente sobre as rodas dos ventos. Ele vem falar sobre paralelos e meridianos, latitude e longitude, zona climática eu não vou falar agora, e as coordenadas, tá certo? Então, de forma bem rápida, orientação pelas rosas dos ventos. Isso aqui é só para a gente poder relembrar e fazer uma revisão. Lembra que a rosa dos ventos, ela é representada pelos pontos cardeais, pelos pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais. Os principais são os pontos cardeais e colaterais. Cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais nós temos aqui, juntando o norte e leste, nós temos o nordeste, juntando o norte e o oeste, nós temos o noroeste, juntando o oeste e o sul, nós temos o sudoeste, juntando o sul e o leste, nós temos o sudeste. Então, dependendo para onde você estiver indo, né, se tendo como referência a bússola, por exemplo, você vai saber se está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o noroeste, para o nordeste, sudeste ou sudoeste. Tá bom? Então veja bem. Isso aqui eu vou postar depois para vocês. Isso aqui é um slidezinho de revisão que é bem legal para poder estudar. Isso aqui são outros conceitos que a gente chama norte, sul, leste e oeste. Eles também podem ser conhecidos por outros nomes. Então estão aqui os nomes deles. Tá? Vou deixar aí. Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, ó. Manaus está localizado a noroeste de São Paulo. Então é como se eu estivesse em São Paulo e a pessoa me perguntasse: ei, para onde é que está Manaus? Eu estou lá em São Paulo. O cara me pergunta: para que direção está Manaus? Eu lembro da bússola, faço a minha localização e percebo que Manaus está
a noroeste, né, da região de São Paulo. Então fica mais fácil, né? É para isso que serve a bússola e a rosa dos ventos, tá bom? Deixa eu passar aqui. Paralelos, aquilo que eu estava falando agora há pouco com vocês. O principal paralelo é a linha do Equador. Paralelos são linhas que cortam o globo de forma horizontal. E os meridianos são linhas que cortam de forma vertical o planisfério, que é o mapa, o globo. O principal meridiano é o de Greenwich e o principal paralelo é a linha do Equador. A linha do Equador é hemisfério norte e hemisfério sul. A linha de Greenwich, ela faz a divisão leste-oeste. Mas por que eu devo saber disso? Olha só aí, ó, paralelos, ó, só para vocês olharem de novo aí, ó. As linhas horizontais de 0 a 90 graus, tá vendo? Paralelo, ó, norte, sul, de 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul. Os meridianos, ó, eu tenho o principal que é o meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Aí ele vem de 0 a 180, vai até 180 oeste e até 180 leste. São as linhas que cortam o globo de forma vertical. Beleza. Mas longitude, latitude e longitude, é só lembrar disso daqui, ó. Só para a gente poder relembrar. Linha do Equador. Eu tenho aqui, ó, o hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos entender aqui, ó. 90 graus norte, 90 graus sul. Então, eu estou falando de latitude. Latitude norte, latitude sul. Latitude norte que vai de 0 a 90 graus e latitude sul que vai de 0 a 90 graus. Já a longitude é o corte leste-oeste, como eu falei para vocês. E lá tem aqui, ó, que vai de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. Mas para que eu preciso saber dessas coordenadas? Justamente para isso. Deixa eu passar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um mapa e uma localização de um determinado lugar, certo? Eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil da gente compreender. Eu vou fazer um vídeo, um próximo vídeo, pegando 3 exemplos, né, de lugares que foram localizados no mapa, para poder ficar melhor a compreensão de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Então vamos lá, caros amigos. Aqui nós temos algumas atividades sobre coordenadas geográficas, né? Localizações de coordenadas. Veja bem, eu tenho 10 coordenadas geográficas aí, ó. Se preocupem só com essa parte aqui, ó, tá? 55 norte, 37 leste, 22 sul, 43 oeste. Veja bem, essa coluna que vocês estão vendo aqui, ela representa norte ou sul. E essa outra coluna, ela representa leste ou oeste, tá? Vamos supor, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Existe um lugar no mapa que ele tem uma coordenada, ele tem um número. Ele me deu aqui, ó, 55 norte, 37 leste. Aí eu vou descer aqui rapidinho. Pá, vamos pegar o primeiro exemplo aqui para a gente poder utilizar ele. Então tá aqui, ó. Já está respondido que é para a gente poder entender o que é coordenada geográfica. Veja bem, eu tenho um mapa, tá? Eu tenho um mapazinho bonitinho aqui, tudo, que ele me dá o norte e que ele me dá o sul, o leste e o oeste. Aí o cara me deu aqui, ó, 55 norte, 37 leste. Significa que a 55 norte e 35 leste fica a cidade de Moscou, na Rússia. Que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, tá? Aí eu vou tirar aqui rapidinho para poder fazer uma linha para facilitar o entendimento. Eu vou pegar aqui novamente aquela linha lá para a gente poder trabalhar. Vou colocar ali outra cor aqui. Então vamos lá. Então o cara me disse o seguinte: ele me deu uma coordenada de 55 norte. Significa que Moscou não está na região sul, tá? Porque ele está me dizendo que está na região norte, então não está na região sul. Moscou está na região norte, hemisfério norte. Beleza. O que acontece?
eu vou ter que pegar o seguinte, lembrando que quando eu estou me referindo ao norte, eu estou me referindo a latitude e longitude. E latitude vai de 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul. Ele me deu 55 norte. Se Moscou está ao norte, então eu vou procurar o seguinte, ó, 55, a coluna que representa latitude. Então 0, 10, eu vou até encontrar 5. Ó. Se ele me deu 55, é entre 50 e 60. Está aqui a linha. Ó. Aí eu vou cortar a mesma linha, né, que já tem aqui no mapa de vocês. É mesmo? Pá, cortei a linha. Então eu já tracei a primeira linha, que é referente à região norte aqui, ó, 55 graus norte. Tá? Depois eu vou pegar a outra coordenada, que é 37 leste. E eu sei que leste ele está se referindo à longitude. A longitude ela vai de 0 a 180 graus. Leste de 0 a 180 graus oeste. Beleza? Então vamos lá. Ele me deu aqui 37 graus leste. Então está aqui a linha de Greenwich. Ele está me dizendo que é leste, então significa que não tem nada na região oeste. Então só me sobrou essas duas regiões, essa região básica aqui. Eu já tenho a localização norte, que é 55 graus. Agora ele me deu 37 graus leste. E eu sei que ele está na região leste. Eu vou aqui, ó, de 0, 10, 20, 30. Ele me deu 37. Eu vou até perto de 40, ó, e traço a outra linha até embaixo. Feito isso, pronto. Aonde as linhas se cruzarem, aonde elas se cruzarem, como vocês estão vendo bem aqui, ó, é exatamente o ponto específico aonde se encontra a cidade de Moscou. Então, depois de ter estudado o que é latitude, o que é longitude, o que é paralelos e meridianos, é só porque esses conceitos básicos aí, paralelo, meridiano, longitude, latitude, ela vai me ajudar a localizar no mapa um determinado lugar, tá? Eu vou pegar esses graus aqui direitinho e vai representar um determinado lugar. Veja bem, só tem como aprender esse conteúdo se a gente praticar. E eu vou colocar esse slide aqui, esses dois slides, junto lá na sala virtual para que vocês possam estudar, tá certo? Então é isso, bons estudos.